É possível eliminar um pensamento negativo? Como eu neutralizo, Cleiton? Pensamento negativo, tem aquele pensamento que entra e fica ali martelando, martelando. Parece que aquele pensamento grudou na nossa memória. Eu sou Cleiton Alves, eu sou físico de formação, hipnoterapeuta, e nesse vídeo eu vou te explicar uma técnica fácil, simples, para você substituir um pensamento negativo por um pensamento positivo. Às vezes você não consegue com a tua própria força, não é? Eu tenho certeza que você já tentou ficar ali, ó, pensando positivo e o pensamento negativo vem. Parece que o pensamento negativo tem muito mais força que o pensamento positivo. Por que que isso acontece? Então aqui eu vou dar uma rápida teoria, tá? Eu trabalho, gente, como hipnoterapeuta, como terapeuta há mais de 10 anos, sou mestre em física, então aproveita essa explicação e eu vou te falar uma coisa. Essa explicação do jeito que você vai ver nesse vídeo, você nunca viu em lugar nenhum, porque essa é uma teoria minha, tá bom? Vem aqui comigo, antes já deixa o like, compartilha esse vídeo, inscreva-se no meu canal se você está chegando aqui pela primeira vez. Tem conteúdos maravilhosos sobre física quântica, neurociência, terapias integrativas, então aproveita esse conteúdo de qualidade. Vamos lá. Primeiro eu quero que você entenda que pensamento é energia, ok? Pensamento é energia, sentimento é energia, palavras são frequências. O pensamento, gente, foi comprovado. Existem estudos que comprovaram que o pensamento é uma onda. Já fez aquele exame do eletroencefalograma? Você já viu aquele exame? O que que aquele exame mede? As ondas cerebrais. E o que que tem dentro de uma onda? Os pensamentos. Dentro dessa onda são pensamentos, ou seja, os nossos pensamentos são vibrações, tá? Os nossos pensamentos são vibrações. Imagine que aqui é o cérebro de uma pessoa, tá? Eu sou meio ruim de desenho, mas o que ela tá pensando tá carregando informações, tá? Então, dentro dessa onda que é emitida para o campo, e olha, pensamentos são transmitidos entre uma pessoa e outra, tá? Às vezes você tem um pensamento negativo que não é seu, é de outra pessoa que você captou, não é seu. E só que a falta de maturidade emocional, a falta de inteligência emocional, a falta de autopercepção faz com que você, às vezes, acredite que o pensamento é seu. Mas não, você captou aquele pensamento de outra pessoa, porque você estava dentro de um ambiente que tinha uma determinada frequência. E esses pensamentos, eles carregam informações, tá? Imagina que cada pontinho preto desse é uma informação. E essa informação pode ser uma informação de alegria, de medo, de preocupação. Todo mundo está pensando o tempo todo. Tem como parar o pensamento? Não. Não tem como parar o pensamento. E esses pensamentos, segundo a lei da atração e a física quântica, eles vão e voltam trazendo realidades. Voltam trazendo realidades e te conectando a eventos, circunstâncias, a pessoas, para que esse pensamento ele se torne real. Lei da atração. Semelhante atrai semelhante, mas não é o que eu quero, é o que eu estou pensando. Então vamos lá. O pensamento, ele, olha que interessante, é energia, certo? E por que é que às vezes eu não consigo me libertar de um pensamento negativo? Porque simplesmente o pensamento ele é derivado, desenha aqui um coração. E aqui vai ser um cérebro. Eu sou ruim de desenho, mas imagina que aqui é um cérebro, tá? Só imagina. O que vem primeiro é o sentimento ou é o pensamento? Pausa o vídeo agora, coloca nos comentários. O que é que você acha? O que vem primeiro, pensamento ou sentimento? É o sentimento. O sentimento, segundo alguns estudos científicos, mostrou que ele antecede o pensamento em milissegundos. Então, o sentimento é magnético, energia magnética, certo? Então, o pensamento é o que dá o magnetismo, é o que magnetiza os teus sonhos. É por isso que quando você quer, eu quero com pensamento, e eu não me sinto, eu não vibro, aquilo não acontece. Porque você não consegue magnetizar aquilo que você deseja. O coração tem um campo eletromagnético 5.000 vezes mais forte que o campo magnético do cérebro. E é essa energia magnética que influencia os meus pensamentos.
Aqui eu tenho o quê? Energia elétrica. Elétrica, tá? Então, eu tenho energia eletromagnética. Só que eu quero mudar o pensamento, Cleiton. Eu não consigo mudar o pensamento. Sabe por que tu não consegue? Porque a tua vibração, ela tá baixa. A tua vibração, ela tá numa vibração baixa. A tua sintonia, a tua emoção. É impossível mudar o pensamento negativo se você não muda as tuas emoções. Vamos aqui, ó. Escala de David Hawkes. Ó, gente, isso aqui é materiais que eu só dou dentro dos meus treinamentos, das minhas mentorias. Então, aproveita esse material, aproveita esse vídeo, reassista várias e várias vezes, porque isso aqui eu só dou em treinamentos fechados, tá bom? Eu tô até pensando se eu posto, mas se você tá assistindo é porque já foi postado. Entenda lá, ó, vamos lá. Aqui eu tenho várias faixas de frequências, tá? Várias faixas de frequência. Aqui eu tenho medo. Aqui eu tenho raiva. Aqui eu tenho coragem. Aqui eu tenho alegria. Alegria. Aqui eu tenho amor. E aqui é a matriz divina. É o próprio Deus. A matriz divina. Ok? Dá para entender, não dá? Então, o que que acontece? Dependendo da tua frequência, imagina que raiva, salvo engano, é 150 unidades de consciência, tá? Inclusive, o pessoal fala aí hertz, não é hertz, tá? O David Hawkes, que foi o criador da escala da consciência, ele fala que é unidade de consciência. Depois eu gravo outro vídeo, se você quiser, manda aqui nos comentários sugestões para eu gravar outros vídeos. Mas entenda o seguinte, ó. Enquanto você estiver na frequência da raiva, você pode tentar mudar o pensamento, não vai mudar o pensamento. Por quê? Porque o pensamento está sendo alimentado por essa frequência de raiva. Aí você tá com raiva do pai, fica com raiva da mãe, fica com raiva do papagaio, com raiva do cachorro, com raiva de todo mundo. Por quê? Simplesmente essa frequência, você tá oscilando nessa frequência. Você oscila nessa frequência. E aí, para eu mudar esse pensamento de medo, de raiva, eu preciso mudar o quê? O quê? A frequência. E como é que eu mudo a frequência? Mudando a emoção. Exato. Então, toda vez que eu saio da frequência de raiva e eu consigo me conectar com a vibração da alegria, e aqui eu já estou numa frequência de 600 unidades de consciência, aqui eu já estou numa frequência muito mais alta, o sentimento mudou, o campo eletromagnético mudou, o coração está vibrando em outra frequência. Aqui é impossível eu pensar em raiva. Aqui é impossível eu ter medo. Qual é o contrário do medo? Coragem. Não. O contrário do medo é a fé. É o amor. O contrário do medo é o amor. É impossível você estar amando numa vibração de amor e você ter medo. E aí por isso que muitas pessoas não conseguem se libertar de pensamentos, porque por trás do pensamento tem uma frequência alimentando o pensamento o tempo todo, que é a frequência emocional. O coração dela está na sintonia. Então, quando você tiver um medo muito grande, uma raiva, qualquer pensamento aqui embaixo, você não tem que se preocupar em mudar o pensamento. Você vai mudar o quê? O sentimento. Você vai mudar de local, vai conversar com uma pessoa, você vai ler um livro, você vai fazer uma oração, você vai num evento religioso, enfim, você vai ter que mudar o teu sentimento. Quando tu muda o teu sentimento, tu muda a vibração, tu muda a frequência, tu muda o pensamento. Uma vez, gente, eu estava me sentindo muito para baixo, alguns anos atrás, muito mal, e um pensamento persistente que não saía da minha cabeça. E aí, sabe o que eu fiz? Eu liguei para minha mãe. E falei assim, mãe, eu precisava de alguma coisa para mudar a vibração. Eu já entendi esse processo. Eu falei assim, mãe, eu te amo, mãe. Obrigado pela vida. Eu só mandei essa mensagem para ela. Ou eu liguei, não lembro exatamente. Mas naquele momento, gente, eu entrei imediatamente na frequência do amor. Adivinha? Todo pensamento de medo desapareceu.
muito rapidamente. Foi muito mais fácil eu pensar em esperança, em coisas boas, eu pensar nos meus objetivos, nos meus sonhos. Então, a maioria das pessoas não sabem mudar pensamento porque simplesmente elas querem mudar pelo pensamento. E pensamento não se muda pelo pensamento, se muda pela vibração, pelo sentimento. Gente, isso é uma dica de milhões. Se você não compartilhar esse vídeo, é porque você está querendo segurar essa informação só para você. Vamos compartilhar? Então, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, deixa o like aqui. Ó, tem mais vídeos aqui no meu canal, vídeos maravilhosos. Queria muito que você compartilhasse, fizesse esse canal crescer, porque o que eu tô te liberando aqui foram anos e anos de estudos. Eu já li, gente, mais de 1.200 livros que eu lembro, lendo, estudando, para te trazer esse conhecimento, para que você viva melhor e cocrie uma nova realidade. É isso, muito obrigado. Deixa aqui nos comentários sugestões de novos vídeos que eu irei gravar com certeza, tá bom? Gratidão, ó, e ó, fora da Matrix, dentro do fluxo. Valeu, até mais!